Graça e paz, amados. Eu sou a Malu de Jesus e venho gravar esse vídeo para fazer menção do nome santo do Senhor Jesus. E o capítulo que eu escolhi hoje é o capítulo 6 do livro de Isaías, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías diz, nos primeiros capítulos, que ele viu ao Senhor e que ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, e que as suas vestes enchia aquele lugar, que era o templo, enchia o templo da sua glória. E que também havia serafins, anjos, que declaravam, que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele falou também que ele viu que quando os serafins e os anjos clamavam, dizendo, declarando que ele era santo, 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 aquele lugar meio que teve um terremoto, que meio que os alicerces foram abalados e aquele lugar se encheu de fumaça. Eita glória! Se encheu de fumaça. E ele falou que vendo essa majestade, essa glória, esse poder, essa autoridade do Senhor, vem do Deus, Ele vem do Deus quem realmente Deus é. Ele temeu. Por que ele temeu? Porque dizia ele que era um homem de lábios impuros e que vivia no meio de pessoas de impuros lábios. Então ele falou: ai de mim, pecador, pereci agora, diante de uma majestade e santidade, do Senhor. E ele falou que, pensando isso, em voz alta, veio um anjo, um serafim com uma brasa do trono de Deus e o tocou nos seus lábios, na sua boca, e o purificou, e falou que os seus pecados estavam sendo perdoados naquele momento. E com isso ele ouviu Deus falar assim, depois que ele foi purificado, depois que ele foi santificado, pela brasa lá, quentinha lá do altar do Senhor, majestoso e glorioso. Ele falou que ouviu a voz de Deus, só depois que foi purificado, tá, gente? Depois que foi purificado. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: quem enviaremos nós? Para falar com o povo, de Israel. Quem enviaremos nós? E ele olhando falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu acho muito lindo, muito glorioso esse capítulo, Ele é muito rico. Aqui ele nos mostra vários momentos de nossa vida, várias coisas que nós não percebemos, Eu acredito que Isaías era um homem judeu criado, sobre os costumes judaicos, um homem que já conhecia a Deus, que já tinha hábito de ir ao templo, ouvir a palavra de Deus. Mas eu acredito que, assim como nós, Isaías também, ele estava passando ali por momentos, aqueles momentos de religiosidade. Aquele momento que você vai para a igreja somente porque todo mundo vai, porque você já tem o hábito de ir, porque você precisa ir, porque ali já faz parte da sua doutrina, da sua rotina, mas que você entra na igreja e que você sai da mesma maneira e você não percebe isso, Então eu acredito que no primeiro versículo ele percebeu, ele teve esse impacto, esse contato, porque não é só eu ir à igreja, não é só eu ouvir o sermão, não é só eu ouvir os louvores, não é só abrir a minha boca e dar glória, Eu preciso reconhecer, eu preciso ver, eu preciso esse contato com o Deus Criador. Eu preciso ter essas experiências com Deus Criador. Eu preciso de ser purificado, eu preciso ser moldado, eu preciso ser limpo. Até então ele conhecia a Deus somente de ouvir falar, mas ele se deparou, sendo visão ou enfim, o que ele, naquele momento, aquela experiência que ele teve. Ele ficou de cara com o Deus Criador, com um Deus poderoso, com um Deus santo, o Deus de face, não o Deus de mão.
Não aquele Deus de mover, de dar, de curar, aquele Deus que nós vamos no intuito de buscarmos na igreja, não. Ele viu o Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, majestoso, Rei, sentado sobre o seu sublime alto trono, o alto sublime trono, cheio de glória, com os anjos serafins ao seu redor lhe adorando. Isso foi uma experiência extraordinária e foi necessário ele ter essa experiência com Deus, foi necessário ele ter esse conhecimento com Deus, até porque Deus tinha um propósito na vida dele, né? Ele foi chamado para essa experiência porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, para que ele fosse adiante desse propósito, ele precisaria realmente reconhecer, ver quem era o Deus que ele servia, não só o Deus que ele ouvia falar, mas o Deus que mudou a história dele pessoalmente, que foi até ele pessoalmente, em espírito e verdade. Então, o que acontece? Depois que ele teve essa experiência com Deus, depois que Deus tocou, depois que ele saiu da zona da religiosidade e entrou, né, na atmosfera da adoração por completo, aquela adoração de entrega, de renúncia, ele confessou para Deus, ele falou, eu sou pecador, eu sou cheio de falha, cheio de erro. Ele teve que confessar para Deus diante daquela glória, diante daquele poder, diante daquela santidade. E Deus fez o quê? Deus o curou. Curou quando ele confessou que era impuro, né, que os lábios eram impuros, que ele vivia no meio de uma sociedade que também tinha ações impuras. Ele foi curado, mas antes ele teve que confessar para Deus para que ele recebesse a cura. Quando ele recebeu a cura, quando ele foi purificado, ele conseguiu ouvir nitidamente a voz do Senhor, falar o coração dele. Não adianta querer ouvir Deus falar conosco, sendo que nós não estamos com o altar preparado, com o altar limpo e purificado para entendermos o propósito de Deus em nossa vida. E para isso aconteceu na vida de Isaías. Ele teve que primeiro ser purificado, ser limpo. Primeiro ele teve que ver a glória de Deus, teve que confessar os seus pecados, teve que ser limpo para depois ouvir e entender. Não entender com o ouvido, mas com o coração o que Deus queria para a vida dele. Ele só conseguiu entender com o coração quando tudo dele foi tirado, a impureza, a iniquidade e o pecado. Aí com o coração ele entendeu. Ele entendeu ao ponto de dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez antes, se o Senhor chamasse ele apenas e ele ouvisse apenas com o ouvido e não com o coração, talvez ele rejeitaria aquela proposta, porque ele sabia o povo que ele seria enviado. Ele conhecia porque ele vivia no meio deles. E era um povo religioso, um povo voltado somente para aquilo que via e que acreditava, não para aquilo que Deus tinha preparado. Você vai ver isso nos versículos mais à frente, né? Que era um povo de coração duro, enfim, que ouvia, mas não entendia com o coração. Ouvia com os ouvidos, mas não entendia com o coração. E sendo assim, ele sendo purificado, ele sendo limpo, ele aceitando o propósito de Deus para a vida dele, o Senhor enviara ele ao povo, para falar ao povo, para ser canal de bênção na vida do povo, para ser um canal de cura na vida daquelas pessoas. Ele foi enviado para pregar o arrependimento, ele foi enviado para dar testemunho da glória de Deus que ele contemplou com seus próprios olhos. Ele foi enviado para falar o que Deus fez ao purificá-lo, ao curá-lo. E é isso, irmãos, que Deus quer de nós. Ele quer que nós saímos da atmosfera da religiosidade, dos costumes, de só entrar e sair da igreja, ouvir com os ouvidos e não entender com o coração. Ele quer que nós entramos de cabeça nos santos dos santos, sobre a fumaça ali. Ele quer que nós tenhamos intimidade com ele, de ouvir a sua voz, de entender com o coração o propósito que ele tem para a nossa vida, para que nós possamos ser um canal de cura e de bênção na vida dos nossos irmãos. Às vezes queremos fazer da nossa maneira, da nossa forma, porque sabemos ler a palavra e talvez em alguns pontos interpretá-la, mas não entendemos realmente qual o propósito de Deus na nossa vida. Primeiro temos que sermos curados, limpos, para que possamos ser canal de bênção e de cura. Porque, como já dizem, né, muito tempo assim, que pessoas feridas ferem pessoas, né? Então isso aí vai
Pessoas feridas ferem pessoas. Se você for abraçar uma pessoa que ela esteja suja, ela vai te sujar, né? Você também vai se sujar. Então, assim, isso aí funciona para a vida espiritual. Muitos de nós tentamos limpar o pecado do irmão, corrigir o pecado do irmão, corrigir a falha do irmão, quando na verdade nós ainda não fomos, não estamos prontos, não fomos corrigidos pelo Senhor devido a dureza do nosso coração, de não querermos ouvir a Deus com o ouvido do nosso coração, do nosso espírito, e fazemos pouco caso da palavra de Deus, mas mesmo assim nos prontificamos, nos colocamos no lugar de levitas, pregadores, mensageiros da palavra, seja através da música, da canção ou da própria Bíblia, e queremos fazer de toda maneira. E não é assim que funciona. Primeiro vamos reconhecer quem é o Deus que servimos, né? O Deus santo, sublime, alto, poderoso, majestoso, glorioso, onipotente, onisciente, que tem o poder e o domínio todo na sua mão. Primeiro temos que entender isso, passarmos, né, por essa experiência de encontro face a face com Deus, e ouvir a sua voz, entender, interpretar com o coração, aceitar a purificação, confessar os nossos pecados, aceitar, né, o propósito de Deus na nossa vida, nos disponibilizar para que Deus envie, né, nos envie para as almas que necessitam ouvir a palavra de Deus, de bom grado, de bom coração, com o coração aberto, com o coração animado, sem murmurar, fazendo com amor, para a glória de Deus. Então é isso, a palavra de Deus é essa. Fica com essa palavra no teu coração, tá? Deus, ele é o mesmo, ele não muda, tá? Se você quer ter experiências com Deus espirituais, assim como essa que Isaías teve, busca a face do Senhor Jesus de todo o teu coração e você vai encontrar ele, porque o Senhor, ele não rejeita um sequer, tá? Se você quer dele, ele vai te dar. Amém? Fica com essa palavra e até breve.